Pessoal, nós continuaremos disponibilizando o material. Na última semana, nós fizemos toda aquela parte do cálculo, não é? Este material, então, ainda, creio que eu não passei para você ainda, não é, Rocha? Eu ainda tenho de passá-lo, né? Bom, o último não. Os outros todo mundo já recebeu, já tem Então, link. a antepenúltimo, que foi, nós estudamos a profecia como um todo. Eu creio que já passamos com toda a literatura, não é? E aí eu creio que eu não passei ainda esse último, mas vou passar agora. Você vai poder disponibilizar para o pessoal que quiser revisar. Revise ali com atenção, com cuidado, né? Era muita matemática, né? Uma matemática danada, né? Eu acho que vale a pena você tomar um tempozinho que você quiser estar interessado em dar uma olhada novamente, não é? E ver os detalhes, porque se calcula ali a questão dos dias, das horas, se transforma o tempo ali em meses lunares e calcula-se essa parte. Então é bastante coisa mesmo, hein? E a gente entende ali que precisa às vezes revisar, tá bom? E e aí, para você também, que está acompanhando, dizer, puxa, mas o pessoal fazia todos esses cálculos aí, lembra o material que eu repassei no anterior, onde nós temos todo aquele material que foi apresentado até já alguns estudos atrás, de como isto era um foco da profecia importante no primeiro século. Nós temos aí essênios trabalhando sobre isso, okay? Perushim, são fariseus trabalhando sobre isso, não é? No meio judaico-helenista trabalhando sobre isso também, e todos eles aí baseando em muitos cálculos bem semelhantes, mas com algumas diferenças que fizemos ali, mas eu acho que aquilo que apresentamos, a nossa proposta seria o que me parece ser o cálculo que toma mais em consideração os dados bíblicos, okay? Como nós apresentamos ali, né? Há diferentes cálculos e as pessoas começam com princípios distintos, mas este seria o cálculo que eu creio corresponder melhor aos dados bíblicos, não é? Que nós podemos ver no Tanar, e para poder o seu cumprimento em si, tá bom? Mas está ali. Então, bons cálculos aí para o ano novo, aí, se você quiser de novo rever, eu creio que seria interessante. Mas, bom, agora nós começamos hoje o estudo da mais longa profecia de Daniel, e a mais detalhada profecia de Daniel. É uma profecia que envolve os capítulos 10 até o 12, e encerra o livro de Daniel. É a última grande profecia. Tá? E eu já gostaria aqui de apresentar o nosso plano de estudo para esta sessão. Não é? Nós primeiro vamos agora compreender essa introdução desse contexto profético, que ocupa todo o capítulo 10, é o 10º capítulo. Okay? Depois nós iremos trabalhar na profecia detalhada, que é o capítulo 11 até o início do 12, porque apesar do capítulo lá 12, mas não é outro capítulo, mas na realidade o início do 12 é o final de toda essa série da descrição que começou ali em detalhes no 11. Tá? Então, nós iremos trabalhar esta parte aí, e depois existem as palavras finais do anjo a Gabriel, desculpa, o anjo Gabriel a Daniel, que então trata de novo de tempos proféticos. E aí voltam de novo a fechar todo esse ciclo de tempos, e aí nós vamos conseguir finalmente amarrar todos os tempos proféticos ali. Okay? Seja o tempo e metade do tempo de Daniel 7, seja as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8, seja as 70 semanas de Daniel 9, e então com os tempos que serão dados ali, que serão os tempos de 1.290 dias, 1.335 dias, e daí então, finalmente, nós esperamos que, como a gente possa ter isso como um todo e ver como isso atuou através da história, mas especialmente interessante
de forma interessante no impacto agora, nos tempos presentes em que vivemos. Tanto no meio de todos aqueles que leem a Bíblia, judaico, cristão. Né? Interessante que até nesse cálculo profético de Daniel, até na parte muçulmana houve impacto. Né? E aí nós iremos fechar isso daí e ver o que a profecia nos ensina com essa visão judaica da história. E aí sim a gente fecha o livro de Daniel. Tudo bem, pessoal? Completo aí? Vamos nessa direção, então? Então, vamos agora começar o nosso... Roger, como está meu sinal aí, tá bom? Sem problema? O sinal está ótimo, professor. Obrigado. Então, vamos aqui para a nossa profecia agora, estudo dessa profecia de Daniel no capítulo 10. Então, na nossa sequência agora, então, nós começamos o estudo Daniel 10 a 12, e é uma visão que vai falar do grande conflito. Hein? E nós vamos trabalhar hoje na primeira parte dessa visão. Uma visão que o profeta teve às margens do rio Tigre. E aí vocês estão vendo uma foto do rio Tigre, ali no norte do Iraque, não é? Onde esses dois grandes rios que formavam a Mesopotâmia. O Tigre na parte norte e o Eufrates na parte sul. E aqui Daniel teve essa visão estando à margem do rio Tigre. Vamos ali. Então, nos diz ali, Daniel, capítulo 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Beltesazar. A palavra é verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. O primeiro aspecto que gostaria de chamar a atenção de vocês aqui é a questão da data, o terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia. Nós estamos agora aqui, então, esta é a última data, a última visão do livro de Daniel. Depois disso, então, nós não temos mais realmente nenhum dado mais acerca desse profeta. Terceiro ano antes de Ciro corresponde por volta do ano 536 a 535 antes da Era Comum. Agora faziam praticamente exatamente, completando 70 anos direto que Daniel estava em Babilônia. Ele foi para lá no ano 605 e agora completaram 70 anos completos. A última visão dele vem assim, 70 anos depois dele ter sido levado para Babilônia. E é interessante a terminologia usada, as palavras usadas aqui neste verso. Gostaria de chamar nossa atenção para isto, né? Diz lá, uma palavra, davar, foi revelada a Daniel. E diz, então, davar nigla le Daniel. Então, uma palavra foi revelada a Daniel. Aí diz, a palavra era verdadeira. Então, essa davar era verdadeira. Ve'emet hadavar. Nos diz o texto bíblico aí. A palavra verdadeira era a palavra. E aí vem essa expressão interessante. Vetzavagadol. E envolvia e era de grande, ou ali vamos dizer ali, o grande conflito, Savagadol. E daí você tem outras expressões que ocorrem ali, e diz, e ele entendeu a palavra, e aparece o verbo bina. O vin et adavar, diz, ele entendeu a palavra, e teve entendimento, biná, da visão. E a visão, a palavra aqui é mar'e. Então diz, o vinalo ba mar'e. E ele teve compreensão, entendimento da visão. Quando a gente vê esses textos, é interessante, porque a ocorrência dos termos davar, palavra, bin, no verbo entender, mar'e, visão, nos remete o leitor, não é?
aos capítulos 8 e 9 de Daniel, onde ocorrem essas palavras. Então, você lembra lá, né? Daniel teve lá no capítulo 8, ele teve uma visão, e nessa visão ele teve uma maré, que era a visão das 2.300 tardes e manhãs, que ele não entendeu. Ele diz lá, não entendi em Mevin, não havia quem entendesse. Depois ele diz, ele vai, durante cerca de uma década, estudar e procurar na Bíblia. Finalmente ele achou que tinha compreendido. Ele diz, eu entendi na palavra de Deus revelada a Jeremias. E usa a palavra davá para a profecia de Jeremias. Era a palavra de Deus para Jeremias. E eu entendi. E ele vai orar, ele pensando, entendi agora como que tem que ser as coisas. Mas daí o anjo Gabriel aparece e diz, olha, meu amigo, saiu uma ordem divina, uma davá, que é muito usado esse termo para uma revelação de Deus, não é? A palavra davá. Então diz, e eu vim para te ajudar a entender, te fazer entender. Então entende a palavra, né? E compreende a visão. E você usa o verbo bin para davá e usa o verbo bin também para a palavra maré. E diz, olha, como que vai relacionar-se as profecias que você leu juntamente com a visão que você recebeu. Né? E Daniel ali, agora se bom, então eu pensei que tinha entendido, agora não entendi. Agora vou entender. Né? E finalmente agora no capítulo 10 diz que ele entendeu. Aparentemente, ao falar agora, ele agora entendeu a relação entre a palavra dos profetas e a visão das 2.300 tardes e manhãs. E isso parece ser a referência a usar a palavra maré. Eu entendi a visão. Okay? E diz ele, portanto, recebe uma nova revelação, uma davar, uma palavra. Não é? E essa revelação trata de uma grande batalha-guerra. Né? A palavra tsavá, comumente, nós a traduzimos em hebraico para exército. Okay? Aí você, inclusive até hoje, no hebraico moderno, o indivíduo está fazendo seu serviço, ele está na tsavá, no exército. No Antigo lá na Bíblia hebraica, não é? A gente vê, por exemplo, quando se fala do Eterno, dos exércitos, Adonai Tsevaot. A palavra Tsevaot, que é exércitos, é o plural de Tsavá. O Senhor, o Eterno dos exércitos. Adonai Tsevaot. Mas ela também, como substantivo, pode ter uma conotação de conflito, batalha ou batalhar de forma militar, é batalha militar aqui, a qual ele vai nos relatar, portanto, nestes 2 últimos capítulos dele. Então você tem uma visão aqui de uma grande batalha, de um grande conflito, de uma guerra. E ela vai ser relatada aqui nestes capítulos de Daniel. Okay? Então, nós vamos aqui, deste modo aqui, estudar juntos aqui sobre esta grande batalha e o que ela nos revela, então, deste conflito que Daniel passou a conhecer com maior detalhes. Okay? Então, vamos lá, nós vamos seguir para este estudo, né? E ver alguns aspectos importantes desta noção de batalha e conflito que ele nos fala aqui. Tá? E daqui você... vou deixar essa... ia fazer uma observação agora, mas vou deixá-la para mais para o final. Okay? Então, está aí. Voltamos, então, aqui a esta noção. Vamos lá. Compartilhar novamente aqui na sequência do nosso estudo. Eu fico incomodado, às vezes, essa é uma questão da... Eu tive de corrigir a palavra lá, batalhar militar. Né? Então, ali fui lá para corrigir isso, aí fica aí, batalha militar. Tá? Então, a parte certa aí. Okay? Então, está Daniel, capítulo 10, verso 2. Ele diz, naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. E aqui não são semanas proféticas.
O texto hebraico coloca ali, para poder precisar, são semanas de dias mesmo, dias literais. Ele coloca lá, né? Naqueles dias, diz Bayamim Hahem, Ani Daniel Haiti mit Abel. Eu, Daniel, estive de luto, chorando, pranteando. Sheloshá Shavuim Yamim. 3 semanas de dias mesmo. Okay? Semanas não de anos, semanas de dias. 3 semanas de dias. 21 dias. Ele esteve de luto, orando e pranteando. E ele diz, eu não comi nada que fosse saboroso, lechem rabudot lo halti, então eu não comi nada que fosse, nenhum pão, nada, nenhuma comida saborosa. Okay? Depois ele diz, não provei carne nem vinho, o vassar ve'yain loba elpi, então eu não veio nada à minha boca, nem carne, nem vinho, nada. Okay? E diz, e não me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. E aí, Vessor lo sarti ad melot sheloshet shavuim yamim. Então, de novo, repete a expressão shavuim yamim. Então, 3 semanas literais de dias, 21 dias. Isso vai deixar mais claro porque, de novo, esse tempo vai ser expresso no capítulo 10 como sendo um tempo de 21 dias. Okay? Então, está aí. Ele realmente pranteou, ele, inclusive, ali jejuou, okay? Estava realmente em uma situação muito intensa para o profeta Daniel. Okay? Por que será que Daniel estava tão aflito? Isso é uma boa pergunta. O texto em si não nos declara diretamente a aflição de Daniel, por a razão dessa aflição. Mas pela sequência do que é tratado no capítulo, e no contexto que nós vemos ali bíblico, a provável razão era a oposição e as dificuldades enfrentadas pelos judeus que retornaram a Jerusalém e à Judéia, como está em Esdras, no livro de Esdras, capítulo 4, versos 1 a 5. Lembra? No primeiro ano de Ciro, Ciro baixou o decreto, os judeus voltaram com Esdras. Isso fazia agora já mais de 2 anos. Eles tinham voltado para... Não com Esdras, desculpa, voltaram... Esdras veio depois. Voltaram com Zorobabel, voltaram com Josué. A primeira leva de exilados que voltaram para Jerusalém, voltaram para a Judéia. Isso fazia agora mais de 2 anos. Mas quando nós vemos o que estava acontecendo lá na terra de Israel, a situação ficou muito difícil. E provavelmente essa situação difícil era a razão dessa angústia que levou Daniel a orar, a jejuar, estar de luto. Mit Abel é a palavra usada como alguém que perdeu alguém. Hein? Mas ele não fala que ele perdeu alguém ali. Daniel, na verdade, é um homem que aparentemente nunca se casou. Hein? Ele foi um homem toda a vida dele sozinho, não teve família. Hein? Nós vimos isso no início do estudo. Provavelmente a razão disso é porque, cumprindo a profecia que foi dada a Ezequias, diz da casa real, muitos jovens seriam feitos eunucos para servir o palácio do rei de Babilônia. E é provavelmente isso que aconteceu com Daniel. Ele não tinha família, ele tinha um indivíduo que tinha sido até impossibilitado de construir uma família. Isto fez parte, ele sofreu isso na carne, sendo ele um homem justo. Mas fez parte de tudo aquilo que aconteceu com o seu povo, ele foi parte dessa história. Daniel, então, por que Daniel estava tão angustiado? Quando nós vamos ao livro de Esdras, nós vemos provavelmente a razão desta angústia. Diz quando o pessoal começou, sob a liderança de Zorobabel,
que era o líder político da época, ele era descendente da casa de Davi, e juntamente com o sumo sacerdote Josué, que era o líder religioso, eles começaram a reconstruir o altar do Senhor. Nem tinha começado o templo ainda, começaram a construir o altar, para restabelecer os sacrifícios. Então, diz que quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e do chefe das famílias e lhe disseram. Hein? Então, nós vemos o texto bíblico, está lá em Esdras 4, verso 1 a 5, nós lemos aqui os primeiros 2 versos, e aí eles vão dizer: deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifício a eles, desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jeshua, o Josué e os outros chefes das famílias de Israel responderam: vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos sozinhos vamos construí-los ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então, e diz então que quando este pessoal viu, o povo da terra começou então, viu que não iriam conseguir ali tomar essa influência sobre os exilados, então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho de construção, contrataram conselheiros para frustrar o plano deles, fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, o que nós vemos aqui, essa história, vocês vão ver essa história do conflito ali no livro de Esdras, depois também de Neemias. Na terra, quando o povo foi exilado, nós sabemos que ficaram alguns poucos pobres trabalhadores rurais, mas muito poucos, na terra de Israel, na Judéia. Mas daí o que nós vemos nesse período de 70 anos de exílio é que a população que tinha sido trazida pelos assírios para ocupar o reino do norte, que era povos de outras nações que vieram, e que depois se misturaram com alguns remanescentes que ficaram lá e deram origem àquilo que nós conhecemos através da história e até hoje como os samaritanos, porque ficaram focalizados no reino da Samaria, né? Que era Israel do Norte. Essas pessoas, então, acabaram tomando todo o controle político e econômico da região, ocupando não só a Samaria, mas também ocupando as regiões que foram desoladas ali na Judéia. Quando os israelitas voltam, Jerusalém está destruída, não havia nada ali, e não funcionava. Eles começam a reconstruir. Então, nós sabemos por detrás que houve todo um conflito político. As pessoas que estavam ali sob o controle político não queriam que os judeus que voltavam do exílio restabelecessem de novo uma entidade política. Eles não queriam isso. Por quê? Isso representaria que eles iriam perder o poder, o controle sobre aquela região. E eles fizeram tudo para poder atrapalhar. Nós vemos ali. E as primeiras tentativas foram como se estivessem interessados em apoiar, em ajudar, já que o rei decretou que todo mundo apoiasse, né? Rei Ciro falou que contribuam, né? Mas eles não podiam se levantar tão abertamente assim, chegar lá e atacar. Então, a estratégia foi, como eles fizeram ali, isso foi durante todo o período de Esdras e também o período de Neemias, fala aí, quando eles tentaram muitas vezes matar Neemias, que estava reconstruindo os muros da cidade, né, para se tornar a cidade autônoma, e realmente uma cidade com a parte ali, tudo foi feito. Vem cá, vamos ali, vamos entrar aqui, vem aqui na minha casa, vamos lá para o templo, para tal lugar, fique lá. E a tentativa era de eliminar estes líderes de Israel que estavam dirigindo. E na época de Zorobabel e Josué, eles foram tão bem-sucedidos com as intrigas que criaram que a construção do templo parou. Eles contrataram, diz ali o texto, representantes junto ao governo persa, junto ao reino de Ciro, para poder desanimar e atrapalhar tudo. E Daniel estava agora, 2 anos depois que ele teve a alegria de ver o cumprimento da profecia de Isaías, de que Ciro seria o libertador
queria libertar Israel do Egito, desculpa aqui, estou fazendo de estilo Moisés, iria libertar Israel da Babilônia, não é? O prometido lá, que nem Isaías 45 fala. Então, agora, ele vê que tudo está indo água abaixo, nada está avançando. Aquilo que parecia ser um grande avanço, agora está totalmente travado. Construção para, no apoio na corte real persa também pedem um apoio, okay? E estes políticos que ocupavam a terra ali começaram a ganhar grande influência e para poder impedir qualquer ação de restauração dos judeus na sua terra original. Então, e aí Daniel vai orar 21 dias em pranto, em oração, em jejum. Esta é o aparente contexto que está por detrás deste capítulo de Daniel, no 3º ano de Ciro. E aí nós temos, então, esta visão. Quando Daniel, então, depois de 21 dias orando, jejuando, pranteando, não é? Ele diz, o Veyom Esiri Be'arba'a Lachodesh Arishon. Então, no dia 24 do 1º mês, estando eu, Vani, Haiti, Aliad, Hana'ar, Hagadol, eu estava ao lado das margens do grande rio Hu Hidakel. Ele é o rio Tigre, no hebraico Hidakel. Okay? Então, o rio Tigre. Depois dessas 3 semanas, era o dia 24 do 1º mês, e é curioso aí que nós, provavelmente, isso é o 1º mês do ano, seria o mês de Nissan. Isso quer dizer que estava na época de Pêssar. Okay? E Daniel, no entanto, a aflição, a angústia dele é tão grande que, neste período de Pêssar, Daniel passou jejuando e orando por 21 dias, nesse 1º mês. No 24º dia do mês, ele estava ali às margens do rio Tigre, quando ele teve, então, uma grande visão. Uma visão extraordinária que ele vai nos relatar aqui. Ele diz lá, hein? Eu levantei os olhos. Levantei os meus olhos, não é? Literalmente, no texto é eu levantei os meus olhos. Vai Saetenai, vá e eu vi. E diz lá, Veine, e eis, um homem vestido de linho. Vestido de linho. Lavush Badim. E diz, e nos seus cintos, nos seus lombos, não é? Então, na sua cintura, ali, o Motnav Hagurim, que Hetem o faz. Então, ali, e um cinto, então, de ouro, ouro puro, ouro de ufaz na sua cintura, nos seus lombos. E aí continua a descrever este ser, este homem, um ser parecido com um homem, vestido de linho, com este cinto de ouro sobre os seus lombos, sobre a sua cintura. Okay? E diz, o seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Okay? Então, ali, essa divisão do seu Geviá é como Tarshish, como um berilo. Okay? Panav Kemat Ebarak. Então, ali, a sua face como se fosse um relâmpago, a aparência de um relâmpago. Okay? Em Nava, os seus olhos, que lapidei esh. Então, ali, como chamas de fogo. Okay? O Zerotava, okay? O Margelava, os seus braços e as suas pernas, okay? Como bronze polido, aqui em Nehoshet Kalal, okay? Como bronze polido. Vekol Devarav, e o som da sua voz, das suas palavras, o som da sua voz, né?
ou a voz das suas palavras, seria, né, a parte ali, que kol Ramon, como um barulho de uma multidão, uma grande multidão, né, extremamente forte, intenso. Okay? Este é o ser que ele vê estando ali às margens do rio Tigre. De só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo. Fugiram e se esconderam. Eles ficaram impactados por alguma coisa que tão forte eles não viam, mas ficaram com medo, fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho e contemplei esta grande visão. E não restou forças em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, palavras deste ser que ele está vendo, glorioso. E ouvindo essa voz, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Daniel, ao ouvir a voz deste ser, ele realmente já estava fraco, enfraquecido pela visão, e ele então cai, perde os sentidos e cai rosto em terra. Então, ele tem essa grande visão deste ser celestial, né, que aparece ali quando ele está na margem do rio Tigre. É interessante quando vamos estudar a semelhança dessa visão com a que Daniel teve no capítulo 8 e também a que Ezequiel teve no capítulo 1 do livro de Ezequiel. Hein? Quando nós vamos ao capítulo 8 de Daniel, relembrando o texto que nós estudamos, diz lá no verso 15 e diante, depois que tive a visão, que foi do bode, do carneiro, né, do carneiro do bode, e do chifre, e tudo aquilo ali, não é? E daí um ser que estava falando ali, chifre atacando o príncipe dos exércitos do céu, jogando por baixo o santuário, o contínuo, o sacrifício contínuo, etc. Né? Pois depois que tive a visão, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem. E ouvi uma voz de homem que vinha das margens do Ulai e que gritou assim: Gabriel, explica a visão a este homem. Então, este ser que ele viu, ele dá uma ordem para um outro ser, que ele chama de Gabriel. E aí ele, o ser Gabriel, veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei com muito medo e caí sobre meu rosto. Se prostrou. Mas daí diz, e ele, quando você lê o texto no paralelo com os outros textos de Daniel 10, de Ezequiel, de outras passagens da Bíblia que aparentam essas revelações de um ser extraordinário como este, eu creio que aqui o ele que fala aqui é o ser com a aparência do homem. Minha sugestão na leitura do texto. E ele, o ser com a aparência do homem, isso que está em vermelho aí, gente, não tem no texto. Isso é simplesmente uma observação para ajudar na compreensão da leitura. Nós fizemos um pouquinho este exercício quando estudamos o capítulo 8. E ele me disse, filho do homem, você precisa entender que essa visão se refere ao tempo do fim. Ao falar ele comigo, caí sem sentidos com o rosto em terra. Por que eu creio que este ser que fala não é Gabriel, mas é o outro ser? Porque no resto do livro de Daniel, quando Gabriel fala, que no capítulo 9, não acontece nada com o profeta de ele perder visão, de ele perder os seus sentidos, cair desmaiado por terra. Mas quando aparece sempre uma descrição de um ser celestial, que é descrito com uma aparência de homem, e quando que a sua voz é que nem de multidão de águas ou a grande multidão de pessoas, sempre este ser glorioso, que tem o rosto que nem o sol, relâmpago, fogo, os braços e pernas de bronze polido, né? A voz poderosíssima. Quando este ser fala, o profeta perde os seus sentidos. Mas quando Gabriel fala, Daniel não tem esse tipo de reação. Portanto, eu creio que no verso aqui 17, quem fala, filho do homem, você precisa entender, e ele perde os sentidos, é o ser com aparência de homem. E, então, ele, Gabriel, porém, me tocou, me pôs em pé e disse, eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último dia da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim.
o ele aqui seria Gabriel, que sempre se coloca do lado do profeta, toca nele, o levanta, coloca ele, o dá forças, o ajuda a se restabelecer. Né? Então, nós teríamos aqui uma visão muito próxima àquilo que nós estamos vendo agora no capítulo 10, novamente. E outra passagem é a passagem de Ezequiel, quando ele vê aquilo que são esses carros, essas rodas, com querubins acompanhando as rodas, sobre ele uma aparência de uma plataforma como de safira, não é? E depois sobre ela um trono, e sobre o trono sentado ali, o que ele vai descrever aqui. Diz, por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. E sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um ser humano. Aí sempre vem, uma figura semelhante a um ser humano. Vi essa figura como um metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde a sua cintura para cima, e desde a cintura para baixo, via essa figura como um fogo, e havia um resplendor ao redor dela. Continua, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Esta é a aparência da glória do Eterno. Ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi, ao ouvir a voz de quem falava. Ali diz, e ouvi, realmente é ao ouvir a voz de quem falava. Tá? Então você tem de novo essa visão deste ser celestial que atua diretamente com os profetas e atua diretamente com a história envolvida com Israel. É interessante isso. Hein? Este é um ser que aparece diretamente relacionado na ação da história ligada com Israel. Vem para o profeta, vem para trabalhar com... Lidou com ele, aparece esse ser. Apareceu lá em Ezequiel, apareceu em Daniel, e aparece em outros momentos, como, por exemplo, o início da conquista de Canaã para Josué, aparece em outros momentos da história, como o anjo do Eterno, que aparece no Êxodo, liderando Israel fora do Egito. E a descrição deste ser é sempre muito semelhante em todos esses textos bíblicos. Então, continua o nosso... Lembra, pessoal, qualquer pergunta, envia aí para o Rojo, estará aí coletando perguntas e questões, tá? Pessoal, pode, quem está nos canais, pode pôr lá no canal também, ou pode mandar no celular aí, pessoal, tem meu celular aí, se não quiser mandar aqui no bate-papo, tá? Mas eu tô pronto aqui para receber. Tá ótimo, então, pessoal, não deixa aí de fazer se você tiver alguma questão. Bom, seguindo, então, nos diz, e aí continua a visão, diz, eis que uma mão, provavelmente agora de Gabriel, tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos apoiado nas palmas das mãos. Parece com o capítulo 8, quando Gabriel vai lá e restabelece o profeta. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. E, novamente, paralelo com Gabriel. Gabriel diz, lá no capítulo 9, eu fui enviado para falar com você. No capítulo 8, o ser glorioso diz, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, é sempre Gabriel que é o enviado. Hein? E trabalha junto com esse ser glorioso que aparece. Quando ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Hein? E ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Novamente, nós temos um paralelo aqui com o capítulo 9. Lembra quando Gabriel aparece para Daniel no capítulo 9 e diz, no início das tuas súplicas saiu uma ordem lá no céu e eu vim para poder te declarar essa ordem, porque você é um homem muito amado. Aqui também, este ser que não é identificado, aqui capítulo 8 falou Gabriel, capítulo 9 falou Gabriel, aqui no capítulo 10 não identifica este ser, mas aparentemente o paralelismo que ele tem com o capítulo 8 e 9 dá a entender que este ser continua sendo o anjo Gabriel, que auxilia Daniel na compreensão dessas profecias
e que vem junto, ou está acompanhado ali, ou faz parte dessa visão, deste ser extraordinário que aparece como homem e que está ali em ação direta no contexto da profecia e das ações na história. Tá? Então ele diz, olha, ele diz também, desde o primeiro dia, você está orando já, jejuando faz 21 dias, mas a sua oração foi ouvida não no final dos 21 dias. Eu não vim agora. Eu vim aqui no início dessas 3 semanas. Desde o primeiro dia. Quando você começou a orar e se humilhar na presença de Deus, foi dada por causa das suas palavras. Novamente, você intercedeu e por causa das suas palavras eu vim. Né? Mas daí ele vai nos dizer, ele diz para Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, e aí alguns textos traduzem um dos primeiros príncipes. Quando você lê o contexto ali, Ahat Hassarim Harishonim, você, creio que é melhor isto, Jacques Ducan, no seu livro, trabalha, a melhor tradução seria o primeiro dos príncipes mais importantes. Miguel, ele não é um dos, ele é o primeiro. E a palavra, o numeral errad, ele é usado aqui não só com o sentido de um, mas sim de primeiro, o que acontece várias vezes no livro de Daniel. São pelo menos 6 ocorrências em que errado tem o sentido de primeiro, em vez de simplesmente o sentido de um. Como diz ali, você veio ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, notem aqui. Aqui gostaria de chamar a atenção de vocês para essas expressões. O príncipe do reino da Pérsia. Sar Malhut Paras. Guarde essa expressão, príncipe do reino da Pérsia. No singular. Omed Lenegdi. Ele se levantou diante de mim, ficou ali, se opôs contra mim. Esirim Ve'erad Yom. 21 dias. Aí diz, Verine, Michael, então aqui Miguel, Michael é o nome hebraico, né? Ahat Hassarim Harishonim. Muita gente traduz, um dos príncipes os primeiros. A proposta aqui, que eu creio que está bem fundamentada, seria o primeiro dos príncipes mais importantes, ou dos primeiros príncipes. Ele é o primeiro de todos. Ele é o Sar Hassarim, que está lá no capítulo 8, o príncipe dos príncipes. Ba de Osreni, veio então para me ajudar. Mas eu então fiquei aqui, ali, do lado dos reis da Pérsia. Daí está falando Gabriel. Eu gostaria, chegando já na parte final, que nós vamos ver a reação de Daniel quando ele recebe esta visão e estas palavras. Diz ali, enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Então um ser semelhante ao filho dos homens me tocou e disse, e passei a falar. Eu disse àquele que estava diante de mim, meu senhor, esta visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode este seu servo falar com meu senhor? Porque quanto a mim, não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Você vê que essa visão teve impacto tremendo no físico do Daniel, que já era um ancião. Daniel estava aqui com pelo menos 90 anos de idade, provavelmente. Mas ele parecia ser um indivíduo com saúde, ele estava ainda em atividade, mas esta visão causou um impacto físico nele muito grande, ficando sem força, sentindo dores no seu corpo, conseguindo com dificuldade respirar. E então,
diz o texto ali, aquele ser semelhante ao homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu. Então ele estende a mão, este ser que parece com um ser humano, que é glorioso, toca em Daniel e o fortalece. Então, ajuda a se recuperar. E aí ele disse, e este ser então diz, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se. Sim, anime-se. Quando ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse, fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Eu coloquei aqui, a propósito, o texto em hebraico neste verso, porque aqui tem algo muito curioso. Hein? Muito curioso. Daniel está ligado com muitas tradições entre judeus e também entre cristãos. Isso mostra a importância deste livro. É uma coisa interessante. Vamos agora para uma tradição judaica, de onde que ela vem? Hein? De onde que vem essa tradição judaica? Vamos aqui, para um pequeno teste agora. Quando a gente termina a leitura de um livro da Torá, o que se faz? Qual que é a tradição? Hein? Lembra, se pronuncia 3 palavras. Hazak, Hazak, Venitz Hazek. Venit Hazek. Força, força, ser forte e seja fortificado. Hein? Hazak, Hazak, Venit Hazek. Hein? De onde vem essa tradição de falar Hazak, Hazak, Venit Hazek? Hein? De Daniel, capítulo 10, deste verso. Hein? Veja aqui. Hein? E disse, Vaiomer, Al tirá ish hamudot, não tema, homem amado, shalom lach, paz para você. Hein? Aí vem, Hazak, Vahazak, seja forte, Uvedabro, desculpa aqui, Uvedabro em mim, e ao falar ele comigo, Hit Hazakti, eu me fortifiquei. E deste verso, então, vem lá, Hazak Vahazak, é a palavra do Eterno, essa é a ideia. Como este ser celestial fortificou a Daniel com as suas palavras, que representavam palavras do Eterno, okay? O povo de Israel também é fortificado pelas palavras da Torá, okay? Para trazer este shalom, para trazer esta força que é necessário para o seu povo. Hazak, Vahazak, e Nit Hazek. E sejamos força, e sejamos então ali fortificados. Tá? Então aqui vem essa outra tradição, Valmra e da Berdoni, que Hit Hazak tem. Que Ri Saktani, que Hikzaktani, porque fala então, meu Senhor, diz Daniel para esse ser glorioso, porque tu me fortificaste. Então, aí vem esta mais. Lembra? Nós vimos ali, a Bíblia é chamada de Bíblia por causa do texto de Daniel 9, que chama, eu li nos livros, Sefarim, que na tradução grega é Bíblia, no plural. Eu li nos livros. E aí ficou conhecido, a escritura ficou conhecida como Bíblia. Okay? Agora, aqui, essa tradição de leitura da Torá, leitura da palavra de Deus, e cada vez que termina uma sessão, se fala essas palavras, Hazak, Hazak, Benit Hazek. Fortifique-se, sejam forte, que sejamos, então, fortificados, sejamos fortificados. Então, vem deste texto de Daniel também. E depois nós vamos descobrir no capítulo 12, esse é um capítulo tremendo, que toda a oração da Amidá, oração que é feita de pé, por causa de Daniel. Ela é feita em Daniel porque diz lá, a esperança futura lá, e você se levantará. Que é a palavra amada, né? E receberá a tua recompensa. E aí se faz a oração da Amidá, também influenciada pelo livro de Daniel. Então vocês veem o impacto deste livro através da história do povo de Deus, através da leitura e compreensão
o quanto que Daniel vem impactado. Né? Então, nós vimos, não somente nós vemos Daniel sendo um dos livros mais lidos e pesquisados e interpretados no primeiro século, hein? E antes do primeiro século também, mas ele também é um dos livros que maior impacto traz ao longo da história, com várias tradições simbólicas representando a experiência do profeta com Deus, expressando que nós também queremos ter uma experiência com Deus, como Daniel o teve. Esperamos ter a nossa experiência final com Deus, como Deus prometeu que Daniel terá. Então, é muito interessante esse pequeno aspecto. É uma curiosidade, eu queria chamar a atenção de vocês aqui, okay? Para isso. Então, diz ali, fala que o Senhor me fortaleceu, então, e aí vem, então, a parte final. Nosso estudo de hoje é bem breve, a parte final dessa revelação. Qual o propósito desta revelação que Deus deu a Daniel nos capítulos 10 a 12? Então, aqui agora é Gabriel falando. Ele diz, no verso 14, agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo, com o teu povo, Daniel, nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Bate na Rahavinha para poder dar a você a intenção. É Asher Ikra, aquilo que vai acontecer Le'amra, para o teu povo, Be'acharit Hayamim, no final dos dias. Que Od Razon Layamim, porque esta visão é para dias. Essa expressão Layamim é dias bem distantes, como foi lá no capítulo 8, acerca das 2.300 tais. Então, um objetivo claro aqui é dar a compreender a Daniel o que iria acontecer com o seu povo, com o povo dele, Le'amra, para com o teu povo no final dos tempos, nos últimos dias. Be'acharit Hayamim. E ele vai de novo repetir esse objetivo nos versos 20 e 21. E vai dizer assim, e ele disse, você sabe por que eu vim? Gabriel perguntando então a Daniel, você sabe por que eu vim? Hayadata lama bati eleika. Você sabe por que eu vim até ti? Vim até você, Daniel? Aí ele diz, agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Olha só, de novo, ele 21 dias de luta e agora ele vai voltar a lutar. Veatá, ashuv lehilahem. E esse lutar aqui é fazer guerra mesmo. Hilahem. Lutar, de onde vem a palavra no hebraico milhamá, a guerra. Voltarei para esta guerra. Imsar Parás, com o príncipe da Pérsia. Vani Yotse, e eu sairei. Veine, e eis, Sar Yavan Bar. E quando eu sair, então, aqui, eis que vai vir e que vem o príncipe da Grécia. Então, interessante essa visão dessa luta, desse conflito que está envolvido com a história do povo de Deus, do povo de Daniel. E aí ele termina dizendo, mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. Então ele diz aqui, não é? Que está expresso, que está lá registrado, Harashum Birtav Emet. Então, que está ali registrado no livro da verdade. Aparentemente, esse é o livro do que vai acontecer na história. Um livro celestial. Aquilo que está escrito. Você agora, Agid, eu vou dizer para você, Agid Lecha, vou dizer para você o que está escrito, Birtav Emet, os escritos da verdade, esse livro da verdade. E vai ser a profecia do capítulo 11 até o 12. Ve'ein echad, no entanto, não há ninguém, mitchazek imi, que se
coloque ao meu lado, que se fortifique ao meu lado, está aqui ao meu lado, a ele sobre todas essas coisas, que ima Michael Sarhema, a não ser Miguel, Michael, o vosso príncipe, o príncipe de vocês. Sarhema. Michael é o príncipe de Israel. É o ser celestial que ele viu, glorioso. Quando fala de Michael, quem estava ali do lado dele? Tinha Gabriel lutando com os reis da Pérsia e apareceu esse ser glorioso, com aparência de homem. Este é, dá para entender no texto, Michael, o príncipe dos exércitos do Senhor, o príncipe de Israel, o ser celestial que trabalha direto com o povo de Deus. É o ser celestial, é o anjo que guarda Israel. Michael Sarhem. Nós temos algumas reflexões para poder terminar nosso estudo de hoje. Hein? E essa reflexão sobre o grande conflito. O livro de Daniel, no capítulo 10 a 12, agora nos ajuda a compreender as dimensões desse conflito em que o ser humano está envolvido. Isso faz parte dessa visão bíblica judaica da história. O que é a história? Como ela avança? Este capítulo 10 nos fala a história avança numa dimensão do grande conflito. Daniel ora e se humilha diante de Deus. Por isto, o ser angélico é enviado para atender o seu pedido. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender, a se humilhar na presença de Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Desde o primeiro dia, ela foi ouvida. Deus não deixou de ouvir. Você está orando 3 semanas, mas Deus já te respondeu desde o primeiro dia, desde o início das suas orações, novamente, ele te respondeu. Hein? E daí você espera, né? Já que Deus respondeu, então, meu amigo, tudo se solucionou. Tudo está resolvido? Não. Interessante isso. Vem Gabriel, vem este ser celeste, angélico, né? E ele, então, vai lutar, vai vir para poder efetivar a resposta de Deus, trazer solução, mas tem oposição direta a esta ação angélica. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. A gente pensa assim, que no contexto Deus responde, né? Ah, está tudo resolvido, vai lá. Não. Este ser angélico, Gabriel, que veio em resposta à oração, encontrou uma oposição terrível. 21 dias. 21 dias de oposição. Essa oposição foi tão forte que ele teve necessidade de um poderoso reforço celestial nessa batalha. E ele diz, porém Miguel, Michael, o primeiro dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veio Miguel para brigar junto com Gabriel nesta batalha, porque a oposição era muito forte. E Gabriel sozinho não conseguiu vencê-la. Teve necessidade do mais importante ser celestial vir, hein, da parte de Deus ali, para poder trazer solução para a questão. Essa batalha, no entanto, seria longa. Ela não solucionou ali. Ela é introduzida no capítulo 10, é descrita com detalhes, em detalhes ao longo de todo o capítulo 11, e só chega à sua conclusão final, no capítulo 12, quando o príncipe celestial do povo de Israel, Miguel, se levanta finalmente para dar-lhe a vitória final e eterna. Este é um grande conflito. Nós estamos, portanto, essa noção interessante desta visão, porque este grande conflito, essa grande batalha
envolve o povo de Deus, o povo de Daniel. É o foco. É o foco do conflito, está bem no foco do conflito. E essa revelação nos diz ali, está no foco do conflito. Essa batalha envolve poderes terrestres, reis, reinos, exércitos, como nós vamos ver aqui no capítulo 11, batalha de conflito entre nações, entre reis, busca do poder, busca da supremacia, busca do controle sobre uma região, tudo isso está envolvido, mas por detrás desses poderes terrestres, com as suas ambições, com seus pensamentos, nós temos também poderes espirituais. A interpretação, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, ela provavelmente aqui não deve ser entendida simplesmente como Ciro, ou como qualquer outro rei, ou como os reis que viriam da Grécia. Não, são seres espirituais que estão por detrás de poderes terrestres. E esta vai bem forte nessa tradição bíblica. Ela aparece tanto aqui na Bíblia, como também ali na literatura judaica do primeiro século. Existem poderes espirituais que estão por detrás desta batalha contra Deus e contra o seu povo. Nós vemos isso, por exemplo, alguns dos textos aqui. Temos ali, por exemplo, Isaías, capítulo 14. E gostaria aqui de compartilhar um pouco com vocês aqui. Vamos aqui, Isaías 14. Alguns desses textos que falam disto nas próprias escrituras. Tá? Nós temos aqui um oráculo contra a Babilônia, quando você vai no capítulo 14. Hein? Diz lá o Senhor vai se compadecer, etc., e tal, de Israel, etc., mas está ali. No dia em que Deus der descanso do teu trabalho, do teu temor, do teu servidão, proferirás esta parábola contra o rei de Babilônia. E dirás, verso 4. Tá? Então, esse aqui é o verso 4, ali do verso 4. Venassata amachalaze al-melech Bavel. Okay? Então, você vai levantar esta parábola, esta profecia contra o rei de Babilônia. E vai falar de rei de Babilônia, como cessou o opressor, como cessou a tirania, como o Senhor quebrou o bastão dos ímpios, o cetro dos dominadores. Aqui estão os controles, os poderes terrestres, Babilônia. Cetro que feriu os povos com furor, com açoites incessantes, com ira dominava as nações com uma perseguição irresistível. Toda a terra, então, está agora descansa, sossegada, com preços lá, os brados de júbilo, tudo está tranquilo porque está destruído, está conquistado. Né? E aí ele vai falando sobre os reis, aí, o rei de Babilônia, etc. E daí, quando ele está falando do rei de Babilônia, as suas pompas que seriam tiradas deles, aí então ele parte no verso 12 para uma dimensão que provavelmente vai muito além do rei de Babilônia. Alguns gostariam simplesmente como vamos dizer assim, uma linguagem figurada, poética. Hein? Mas muitos entendem na leitura, desde o passado intérpretes, pensando, hein, que isso representa não somente uma linguagem figurada, poética, mas representa essa compreensão da visão, que aparece também em Daniel, em outros livros, de uma força espiritual, forças espirituais estão por detrás dos poderes terrestres, das nações e das lutas entre as nações. Diz lá o verso 2, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra tu, que prostrava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens mais altas, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, diz a profecia, serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. E muitos te contemplarão e consideração dirão, este é o varão que faria estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Então veja, por detrás de Babilônia parece ter um rei
cósmico de Babilônia. Que está por detrás de todas as ações dela ali contra o povo de Deus e contra o próprio Eterno. Okay? Outra passagem é Ezequiel, no capítulo 28. No capítulo 28 de Ezequiel, nós temos ali uma profecia contra o rei de Tiro. Okay? E aqui ele é chamado príncipe de Tiro, Nagid Tsor. Okay? Então, aqui fala de um rei político, governante da cidade de Tiro, principal cidade entre os fenícios, que tinha estabelecido o império ao longo do Mediterrâneo, chegando até a Espanha, ocupando o norte da África, vai fundar Cartago, vai estabelecer base nas ilhas próximo à Grécia e à Itália. Não é? Você tem um império que foi construído pelos fenícios ao longo do Mediterrâneo. Okay? E o Senhor, então, tem uma profecia contra o rei de Tiro, falando: você elevou o seu coração e disseste, eu sou Deus. Verso 2. Na cadeira dos deuses me assento, no meio dos mares. Okay? Elani, verso 2 ali. Moshav Elohim Yashavti Belev Yamima. Eu me assento na cadeira, no lugar de Elohim, no seio dos mares. Mas tu és somente um homem, e não Deus. Embora consideres o teu coração como se fora coração de um Deus. Então fala de um ser humano. Ele compara, inclusive, com Daniel. Você é mais sábio que Daniel? Compara aqui com Daniel, aqui na profecia de Ezequiel. E ele continua esta profissão. Eu sou Deus. Não. Ele diz, você não é Deus. E aí, no entanto, você vê que ao falar sobre este ser, Deus levanta uma lamentação. Com a profecia do juízo sobre ele, aí depois vem uma lamentação logo em seguida, que diz assim, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-te, e diz para ele, então Ben-Adam, levanta Saquiná, levanta uma lamentação ao Melech Tzor, sobre o rei de Tiro, e diz, assim diz o Senhor teu Deus, o Senhor Deus, Koamar Adonai Elohim, você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias de toda a pedra preciosa, a colanino, o topázio, o ônix, a crisolino, o birilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pínfaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, do teu coração, se encheu de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus. Ó querubim da guarda, te expulsei do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. E aí, então, vai essa sequência ali. Aparece também esta mesma noção, e a última passagem agora, em Zacarias, no capítulo 3. Zacarias está aqui vivendo agora o mesmo contexto, o finalzinho da vida de Daniel. É o momento em que Zerubabel e Josué estão lá, em Jerusalém, começando a reconstrução do templo, e sofrem toda aquela oposição, e o profeta Zacarias é um deles que estão ali, um dos judeus que voltaram do exílio. E lá em Zacarias, no capítulo 3, esse profeta tem uma visão de Deus. E diz que o Deus, que o Eterno, lhe mostrou, diz, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Eterno. Então, Yehoshua, a Kohen Gadol, Omed Lefinei Malach Adonai. Então,
estava o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Eterno. Perra Satan, e aqui então, e o inimigo, hein? Satan, traduzido em português, Satanás, não é? Omed alieminou, né? Lechitno, e para poder, estava à direita de Josué para se lhe opor. Então, vê aqui, você tem um homem que é um líder do povo de Deus e você tem uma batalha espiritual em volta dele para aquilo que vai ser o ministério dele. Hein? E este Satã se opõe a Josué, se opõe ao anjo do Eterno para poder não avançar. Provavelmente isso faz parte desse conflito que nós vimos lá em Daniel 10, que estava acontecendo ali. Né? E o Senhor, então, vai repreender a Satanás, vai dizer que eu escolhi Jerusalém, portanto, as coisas vão seguir avante. Mesmo se as pessoas usadas poderiam ter os seus defeitos, como parece ter aqui, eles, no entanto, eram as pessoas escolhidas pelo eterno Deus. Então, é interessante isto, que esse grande conflito que nós vamos estudar aqui nessa próxima segunda parte, ela envolve não somente os interesses humanos em si, mas temos por detrás desse grande conflito uma batalha espiritual de grandes proporções, que nós não vemos. Daniel não viu nada. 3 semanas ele só orou e jejuou, e não sabia que essa batalha estava acontecendo, enquanto ele orava e jejuava. Portanto, de um lado, temos poderes espirituais que se opõem, chamados aqui príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia. Hein? Do outro lado, nós temos poderes celestiais que vêm ao auxílio do povo de Deus, representados aqui por Miguel, o grande príncipe, e o ser angélico que instrui o profeta, que é o anjo Gabriel. Hein? Então, aqui nós chegamos ao final do nosso estudo hoje. Semana que vem, nós vamos ter a nossa primeira parte do estudo, um pouquinho antes do Yom Kippur, não é? A gente vai, depois nós vamos dar uma parada, viu, Roger? Dia 18 eu tenho um compromisso, então não poderei estar aqui com vocês, mas aí depois do dia 18, aí nós voltamos também, aí estaremos fechando os estudos aqui. Mas já começamos dia 11 aqui, essa primeira parte do nosso estudo dessa profecia, do capítulo 11 e 12 de Daniel. Tá bom? Certo. Então, eu espero que nós chegamos à compreensão disso, possamos, como Daniel, também entender esse Savá Gadol que ocorre no mundo do qual nós somos parte também. Bom? Professor, bom, teve um momento aqui que chegaram várias perguntas que são a mesma em tese, mas eu acho que o senhor respondeu ela no caminho aí. Primeiro, a identidade do rei da Pérsia, depois veio várias vezes a identidade de Gabriel, se é um ser humano, se não era, como que era isso. E por quê? Qual é esse sentido de... quem era esse príncipe da Pérsia e qual o sentido de ficar preso? O que é essa ideia de ficar preso tantos dias, né? Mas, em tese, o senhor depois entrou e explicou um pouco. Eu não sei se o senhor quer dar uma passada nisso aí, porque vieram várias perguntas da mesma coisa. A identidade, nós temos aqui o texto, ressalta de forma muito particular ali, o Sar Parás, né? E de forma no singular. Depois ele usa o plural. Né? Sarei, aí, os príncipes da Pérsia. Né? Mas ele faz destaque de forma singular este Sar Parás Vessar Yavad. E o que parece no texto indicar não somente que é o próprio rei, podemos pensar, isso é Ciro. Isso aqui vai ser depois Alexandre o Grande, quem quer que seja, não é? O grande chifre lá que nós vimos ali. Não é? Mas o fato de você ter, dizendo assim, ele diz, o Gabriel diz, eu vim, e ele se me opôs durante 21 dias. Você pode dizer, bom, é o rei Ciro resistindo à influência desse ser celestial. Provavelmente isso está envolvido. Mas a oposição Omed Lifnei não é simplesmente uma ideia de que opôs assim, me rejeitou. É oposição direta. Né? Omed Lifnei. Ele se levantou diante de mim, não, aqui não. Okay?
E parece aqui que o que está se opondo a Gabriel, que é esse ser angélico, que aqui não é identificado como Gabriel, eu observei ali, hein? Mas por todos os paralelismos que nós temos, parece ser o mesmo ser do capítulo 8 e 9, que auxilia Daniel, que é o anjo Gabriel. Tá? Gabriel lutou 21 dias, mas não conseguiu nada. Não conseguiu nada. Ele teve de chamar Miguel. Se Miguel vem, porque não está dando aqui, não. Quer dizer, houve uma ordem celestial, ele veio para executar essa ordem, não conseguiu realizá-la, porque se opôs esse príncipe da Pérsia a ele, e teve de chamar auxílio de Miguel, que veio e dizer, veio o primeiro de todos os príncipes veio. Hein? E aí, então, nós vemos aqui que ele vai dar aí sucesso no seu empreendimento, tá? Para levar avante. Então, o que nós vemos aqui, nesse contexto, parece que é mais que simplesmente resistência de ser humano. Nós temos essa participação. Isso é a parte importante, acho, entender que quando nós estamos lidando com coisas espirituais, e, na verdade, a vida não é somente coisas não espirituais, mas a parte espiritual está profundamente ligada a tudo, como Daniel aqui mostra, nós temos aqui um contexto de um grande conflito que nós estamos participando. Existe uma grande guerra que está acontecendo. Hein? O povo de Deus é foco. Por quê? Por que o povo de Deus é foco? Para mim, eu digo, a minha impressão, viu, Roger? Como o inimigo de Deus não pode ferir a Deus, e aqui aparece, vamos dizer, nesse contexto espiritual, que forças espirituais não podem ferir a Deus, ele fere aquilo que Deus mais ama. Ele sempre procura ferir aquilo que Deus mais ama. Porque sabe que ferindo aquilo que Deus ama, fere a Deus. É que nem o indivíduo que ele não é tão forte quanto o pai da criança. Então tem medo de lutar com o pai. Mas ele procura a criança para bater nela porque ele é covarde. Ele odeia, então ele vai fazer mal ao filho para poder causar sofrimento no pai. Uma das razões, às vezes, diz assim, né, isso até é uma pergunta, se lembra aquele violinista no telhado, né? Ele vai lá ser expulso de novo com um pogrom lá, e ele diz assim, por que nós vamos fazer? Aí o rabino diz, porque nós somos povo escolhido. Ele diz, não dá para escolher um outro de vez em quando, não, hein? Porque sou eu. Porque só a gente. Não é? Mas o povo de Deus sempre esteve no foco de um grande conflito. E o inimigo maior de Deus odeia a Deus, e por isso tenta sempre destruir o seu povo. Esta é uma grande parte da grande batalha que nós vemos aqui. E esta é uma realidade dessa visão da história que a parte bíblica e judaica nos apresenta. Hein? A gente pensa, é interessante isso, e a história aqui diz assim, a história, segundo Daniel, a história de um tzavagador. Quando nós vamos olhar para a história, a gente vê que o que tem na história mais é isso daí. Ao chegar no século XIX, com a Era das Luzes, no mundo todo se esperou que nós teríamos saído das trevas, da violência humana, né, do ódio humano, e veríamos para um mundo melhor. A gente começa o século XX nessa ilusão, ou nessa grande ambição, um mundo melhor. Todos vocês que estudaram história conhecem muito bem isso. Né? Todo mundo imaginava, vamos ter um mundo melhor, um mundo que não vai ter mais guerra, mais sofrimento. O ser humano agora é um ser racional, é um ser iluminado. O ser humano agora é o indivíduo que tem a ciência do seu lado. Nós vamos curar as doenças, nós vamos sarar as pessoas, nós vamos acabar com a pobreza. Né? E a maior decepção do século XX é ver que nós usamos as nossas capacidades para causar algo pior do que o resto da história humana fez ao longo de todos os séculos. Nunca se destruiu tanto, nunca se matou tanto, nunca se usou a capacidade humana para maior violência do que no século XX. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, bomba atômica. É a primeira vez que o ser humano conseguiu a capacidade de destruir o mundo todo, não uma vez, muitas vezes. Nós seguimos nessa guerra, nessa loucura nossa de
cada um se armar, cada vez mais. Cada um que pode, a sua potência, se armar, não é? Porque quer destruir o seu inimigo. Pouco tempo atrás, tivemos a queda aí do sistema comunista, Muro de Berlim, tivemos Sharon e Arafat dando a esperança de uma nova era, não é? Todo mundo, quanto tempo? Todos nós, creio que aqui a maioria estamos vivos e já com idade suficiente para acompanhar isso. Eu acompanhei muito de perto, e grandes esperanças, né, para se tornarem grande decepção em pouco tempo. E hoje vê cada vez mais violência, violência e violência. Portanto, a história de Daniel nos diz Savá Gadol. A história da Var fala de Savá Gadol. E nós temos visto se cumprir na história da igreja. Agora, com isso aí com respeito à parte. Gabriel é um homem, um ser. A gente vê que Gabriel não é um ser humano. Gabriel é um ser angélico. Ele vem voando até Daniel e tocou nele. Eu vim lá do céu, ele diz. Saiu lá no céu a palavra, eu vim para você aqui. Então, Gabriel é um ser angélico, um ser que foi visto primeiramente lá em Daniel 8. Né? Mas junto com Gabriel, geralmente aparece um ser que tem mais autoridade do que ele. E este ser que tem mais autoridade do que ele é sempre descrito como um ser semelhante a um ser humano. Aparece isso no capítulo 8, aparece isso aqui no capítulo 10. É interessante que esse ser aparece carregado por querubim sobre um trono, em Ezequiel 8. Então, é um ser extraordinário, diante do qual, quando a pessoa vê e ouve ele falar, a reação do ser humano é não suportar essa revelação. Ele desmaia e cai com o rosto em terra. Aconteceu isso com Daniel, aconteceu isso com Ezequiel. Então, quem é este ser? Quando a gente lê estudo ali, este ser, provavelmente na sequência ali, como aparece, é Micael. O primeiro de todos os príncipes celestiais. Agora, quem que é Micael? Ele diz Sar Amecha. Ele é o príncipe do teu povo. Se de um lado os persas tinham o príncipe deles lá, os Yavan, Grécia, tinham um príncipe deles, como seres celestiais, como seres espirituais que se opõem a Deus, Israel tem Micael, este é o príncipe do exército do Senhor. Então, essa dimensão ali. Ele é descrito dessa maneira, sobretudo como um ser humano glorioso e que representa a glória do Eterno. Então, nós temos ali dois personagens ali. Este ser com a aparência do homem e o anjo que fala com Daniel e o ajuda, que fortifica e que depois dá detalhes, que interpreta as profecias para ele, né? E que o ajuda a todo momento. E nós vamos ver estes dois seres ali ao longo de todo esse capítulo, como aconteceu no capítulo 8. Este ser, como ser humano, diz, Gabriel, faz ele entender. Aí Gabriel vai para perto dele. Mas o ser semelhante ao homem é que dá a ordem. Ele que está no comando das coisas. Tá bom? E parece ser o Micael, o príncipe do exército do Senhor. E que muitos irão ligar com o Malach Adonai, que seria o anjo do Eterno, que é aquele que guia Israel na sua história. Tá? Você vai fazer esse estudo amplo aí. Tá bom? Espero ter ajudado aí, viu, Roger? Então, tem mais perguntas aqui, mas acho que a maioria está nesse sentido aí. Até o pessoal aqui pediram se um dia o senhor pode fazer uma fala só sobre essa identidade de Micael, de Miguel. Mas isso aí seria um outro momento. Um outro momento, Não sei. Nós vamos focar, vamos dizer assim, aqui ele aparece, nós são dados interessantes, a gente pode depois, no futuro, fazer essa palavra, inclusive trazendo dentro da literatura judaica, que comenta a Bíblia, esse ser ali, como aparece sobre este indivíduo, Micael, etc. Não é? É muito interessante, é muito rico essa literatura, é extremamente rica. Tá? Micael é também apresentado como sumo sacerdote no santuário celestial, diante do eterno Deus. Tá? Ele é apresentado com essas funções, como sendo sumo sacerdote no santuário celestial. Mas aí seria uma outra, porque realmente teríamos que tomar um bom tempo nisso daí, tá bom? Vamos ficar para o futuro aí.
Bom, professor, obrigado aí pelas palavras aí. Mais uma vez, quero deixar para todo mundo aqui um Shana Tová, bom ano. Muitos já estão falando que Shana Tová sem corona, mas não sei, não estou tão positivo ainda assim. Esperamos que possa, né? Esperamos que possa. Pela esperança, a gente sempre começa o ano com boa esperança, né? Mas eu falo aí que esse corona, bem ou mal, a gente está aqui, teve essa oportunidade toda aqui por causa dele, então a gente nunca sabe, assim, os planos das coisas, né? Se fosse ele, a gente não estava aqui agora. Bom, gente, obrigado. Shana Tová. Sigam, depois eu vou mandar aí para você os links de Rosh Hashanah também, para quem Sim, sim. participar. Eu queria também despedir de vocês ali, né? Um Shabbat Shalom para todos e um Shana Tová Bemet Metuká. Realmente um ano novo muito doce para você, para a sua família, para os seus queridos. Que o eterno nosso Deus possa abençoá-lo, abençoá-la, abençoar cada um dos seus queridos de maneira muito especial neste novo ano. Viu? A gente segue juntos, né? Nessa batalha, na Tzavá Gadol, uma coisa importante é que aqueles que se amam, que se apreciam, a gente se una para poder seguir avante nessa batalha com Ezrat Hashem, com a ajuda do eterno nosso Deus. Tá bom? Que Deus abençoe vocês.